Você que precisa de uma variada gama de componentes eletrônicos, componentes para a eletrônica básica, você que é um hobbyista ou eletrônica industrial, ou você que tem uma loja de componentes, precisa de um fornecedor, você que faz reparos em geral, entre em contato no site da UTSource para você conseguir os melhores componentes do mundo com o melhor preço, com um preço acessível que cabe no bolso de todo mundo. Não esqueça de acessar o site da UTSource, uma fornecedora mundial de componentes eletrônicos e ferramentas em geral para a eletrônica. No vídeo de hoje, um oferecimento UTSource, eu vou estar fazendo um testador de LNB monoponto, duplo ponto e também do receptor de parabólica. Vou estar fazendo o circuito aqui numa PCI perfurada de 7 por 5 centímetros. Você pode estar utilizando uma PCI menor, eu vou utilizar o que eu tenho aqui no momento, ok? Não vou recortar ela, vou fazer no tamanho integral e bora lá para o vídeo então, galera. O esquemático eletrônico vai aparecer aqui na tela para vocês. Os componentes necessários eu vou estar soldando aqui no vídeo. Eu vou precisar para esse vídeo aqui uma conexão coaxial RG6 fêmea. Aqui eu coloquei um pedacinho de fenolite. Parafusei com a porquinha aqui para ele dar um aperto bacana. Vou pegar um pedacinho de fio de cobre rígido aqui. Vou passar em volta aqui, galera, que é para ele ter uma sustentação. E vou soldar nesse fenolite. Eu fiz os terminais aqui do meu conector RG6. Agora eu vou estar colocando ele na plaquinha perfurada. Olha, vocês estão vendo, pessoal? Então, eu fiz esses terminais para deixar ele dessa forma, mas eu vou colocar mais aqui na beiradinha, que é para eu estar depois parafusando o cabo aqui, ok? Aqui eu vou cortar ele e vou dar uma entortada nesses terminais para trás da trilha. Olha como que ele ficou. Agora eu vou estar soldando no terminal do meio. Como está quebrado, eu vou usar um jumper para estar corrigindo esse defeito. Vou cortar o pedaço terminal e vou dar uma entortada nele aqui para estar soldando na trilha. Para esse vídeo aqui também vamos precisar de uma chave liga e desliga de 3 pinos, um central, o da direita e o da esquerda. Nós vamos colocar aqui, já em seguida do conector RG6. Vamos virar aqui agora para vocês estarem vendo. O do centro da chave eu vou ligar no conector central do coaxial. Os outros terminais eu vou dobrar para os lados, galera, aqui, dessa forma. No terminal da direita da chave, eu vou estar soldando um resistor de 470 ohms de resistência. Resistor de 470 ohms de resistência, amarelo, roxo, marrom e dourado. O próximo componente aqui da vez será um resistor de 10K, que é marrom, preto, laranja e dourado. No meu caso aqui eu estou utilizando um de meio watt, mas você pode utilizar um de 1/8 de watt, 1/4 de watt. Independente, pode ser resistor de 1/8, 1/4 e meio watt que vai dar certo. O que você tiver disponível aí vai funcionar. Vamos colocar este resistor aqui então.
O próximo componente que você vai precisar vai ser 2 LEDs. Independente da cor que você tenha, você precisa de 2 LEDs de cores diferentes. Por exemplo, um verde e um vermelho, um verde e um azul, um vermelho e um azul, de cor diferente para você estar identificando aqui no circuito. O LED, como é um diodo de luz, ele vai ter o catodo e o anodo. O anodo é a parte fininha aqui do LED, a mais estreitinha. Já o catodo, que é o negativo, vai ser o chanfrado maior, a parte mais gordinha ali dentro do LED. Anodo positivo e catodo negativo. Nós vamos estar soldando com o anodo para o resistor de 10K, com o positivo para o resistor de 10K. O próximo LED que eu vou utilizar aqui vai ser um LED de cor azul. O primeiro foi de cor verde. Eles são do mesmo tamanho. Eu acho que fica melhor aqui para a gente ver o LED por dentro. Que vocês podem ver que ele tem uma parte mais fininha e outra mais gordinha. Só que fique atento, se você for utilizar LED de mouse, ele inverte. A parte mais gordinha vai ser o positivo e a parte mais fina vai ser o negativo. Só que esse LED aqui é um LED comum, então a parte mais gordinha vai ser o catodo negativo e a parte fininha vai ser o positivo, o anodo. Eu vou estar soldando ele aqui, ó, no resistor de 470 ohms de resistência. Bem nessa parte, galera. Olha, galera, o circuito ele ficará assim. O próximo componente do vídeo aqui vai ser um BC547. Esse é o A. Tem o B e tem o C. O B e o C são melhores. O C é o melhor entre todos. Tem um ganho melhor. Os terminais desse cara aqui é da esquerda para a direita. Coletor, a minha esquerda, foco. Base no meio. E emissor, a minha direita. Coletor, base e emissor. Eu vou estar colocando esse transistor aqui, ele com as costas para o conector coaxial, com o coletor para o LED azul. Assim, galera. Vou me afastar um pouco mais ele aqui, porque eu posso dobrar os terminais. Eu vou dobrar o terminal do coletor para o LED azul. O da base aqui eu vou dobrar para trás também. E o emissor eu vou dobrar para o lado, galera, porque o emissor vai ser alimentado com um negativo, beleza? E a base, galera, nós vamos pegar um jumper e levar até o LED verde. O LED azul vai alimentar o coletor, o LED verde vai alimentar a base e o emissor vai ligado direto a negativo. Bora soldar o resto dos terminais aqui. Na parte de baixo aqui no meio, que é a base, eu posso ligar direto aqui por baixo e preenchendo a trilha, ou eu posso passar um jumper para economizar estanho. Eu vou economizar estanho, galera. Essa parte aqui, então, galera, belezura. Belezura. Ah, só confere para ver se o teu transistor ele está bom. É lógico, né? Eu vou colocar o conector RG6 aqui coaxial macho, galera, tá? Caso os cabos, os LNB, os receptores que eu for testar, não tenham esse conector, eu utilizo ele, mas eu posso soldar o cabo de 50 ohms, 75 ohms direto aqui, beleza? Agora a parte de alimentação, o positivo vai no resistor de 470 ohms de resistência, direto no pé do resistor aqui, positivo. Pode ser alimentado com uma bateria de 9 volts, dessas de multímetro mesmo. Já o negativo vai aqui no terminal emissor deste transistor BC547. Bora lá então soldar agora a alimentação. Vou estar utilizando um plug para a bateria aqui.
Agora basta a gente alimentar com a bateria de 9 volts e testar o nosso receptor e o nosso monoponto ou duplo ponto LNB. Uma coisa bem importante, galera, vocês viram que aqui tem uma chave. Essa chave aqui não é liga e desliga, ela é de troca de alternância entre receptor e LNB. Se você for testar o LNB, você tem que deixar essa chave virada para o resistor de 470 ohms de resistência. Já se você for testar um receptor, você muda aqui para o resistor de 10K. Por que, galera, que esse circuito você tem que alternar? E tem que tomar muito cuidado. Toda vez que for testar um LNB ou um receptor, tem que estar na posição correta. Por que, galera? Toda vez que eu for testar um LNB, eu tenho que enviar um sinal para ele, uma alimentação. Então eu deixo a chave virada aqui no resistor de 470 ohms de resistência. Com isso eu enviarei uma alimentação, um sinal da bateria lá para o meu LNB. Se ele estiver bom, eu receberei esse sinal de volta e esse LED azul ele acenderá. Já quando for testar um receptor, eu alterno a chave aqui para o resistor de 10K. Por quê? Porque o meu receptor ele gera um pulso, ele gera uma alimentação, um sinal que é enviado para o LNB, o monoponto, o duplo ponto da parabólica. Portanto, o receptor ele gera um sinal, uma alimentação. Por isso que a gente desativa a função de alimentação com a bateria. E se o LED ele estiver aceso, é sinal que o receptor ele está bom. Já o LNB que não tem alimentação própria e é alimentado pelo receptor, nós devemos girar aqui, virar a chave e alimentar ele para ver se ele está bom e ter o retorno do sinal aqui no LED. Tudo jóia, galera? Eu não tenho nenhum LNB, nenhum receptor, eu vou dar um jeito de encontrar. Se eu não encontrar, galera, tá bem explicado como que faz o teste, ok? Vou procurar para ver se eu consigo achar um aqui, mas não tenho parabólica em casa. Vou ver se eu consigo achar um antigo aí, jogado em algum lugar. Eu consegui achar um LNB velho, galera. Até tá embaixo dos meus pés aqui. Eu vou estar ligando ele, galera, aqui. Eu não sei se ele tá funcionando. É um pedaço de LNB, na verdade. Daqueles que era com motor ainda. Não sei se vocês se lembram. Bom, galera, tá plugado aqui. Deixa eu passar mais aqui do lado. Tá? E agora eu vou plugar essa bateria. Ele tem que acender esse LED, galera. Esse LED, quando o LNB ele estiver plugado, tem que estar aceso. Mas não podemos esquecer que essa chave aqui, ela deve estar para cima para enviar alimentação para o LNB. Quando você for testar o receptor, muda a chave para baixo. Tem que acender esse LED aqui, porque o receptor ele gera um sinal, uma alimentação. Então, viramos a chave para cima, tem que acender esse LED azul. Bora lá testar, galera. Tá, esse cabo aqui tá muito ressecado, cara. Vamos lá. Como vocês podem ver, o LED azul já acendeu, porque tá funcionando, né? Agora eu vou desplugar esse cabo aqui, galera, e vamos ver o que vai dar. Apagou, pessoal. É isso aí. Esse LNB ele está bom. Bom para mim, né? Achei que ele tava ruinzão. Mas é isso aí, galera. Como vocês podem ver, projetinho bacana que você pode estar fazendo, pelo menos para você ver se o circuito em si, assim meio geralzão, ele está funcionando ou não. Se ele não estiver funcionando, ele não vai acender nenhum dos LEDs. Ah, galera, lembrando, eu não vou conseguir testar o receptor aqui para vocês. Eu tô sem receptor, sem nenhum receptor de parabólica. Até que o LNB aí eu consegui uma sucata bichada, mas projetinho bacana que você pode estar replicando, pessoal, tá bom? Faz aí, replica ele e depois se volta aí nos comentários e diga o que você achou, tá bom? Então até mais, pessoal, tchau, tchau.